Bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nosso convidado de hoje é o professor Marco Aurélio Greco, cujo currículo vitae a colega Melanie, coordenadora adjunta, vai apresentar. Colega Melanie, com a palavra. Obrigada, professor Igor. O professor Marco Aurélio Greco é advogado, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, ex-professor de Teoria Geral do Direito nos cursos de pós-graduação em Direito da PUC de São Paulo, ex-professor da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, membro honorário do Instituto de Estudos Tributários, associado emérito do Instituto dos Advogados de São Paulo, ex-conselheiro da OAB Seção de São Paulo, membro associado da European Association of Tax Law Professors e autor de diversos livros e artigos sobre temas de direito tributário e de direito público em geral. Professor Marco Aurélio, agradecemos pela sua disponibilidade. O professor Marco Aurélio vai fazer uma exposição sobre como decide um julgador tributário. Professor Marco Aurélio, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia, do professor Igor, professora doutora Melanie. Eu quero dizer da minha alegria e satisfação de poder participar de uma atividade do Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ter a oportunidade de estar junto com colegas para trocar ideias e discutirmos sobre um tema que, a meu ver, é um dos que mais preocupa a gente no momento atual. Bom, quando o professor Igor me convidou, me deixou à vontade para escolher um tema, eu sugeri o tema, que é uma pergunta, e como boa pergunta nem sempre tem uma boa resposta, que é como decide o julgador tributário. E ele arriscou deixar em aberto que eu falasse sobre esse tema. Ao invés de falar sobre outros temas técnicos que poderiam ser relevantes, e são hoje em dia relevantes, ele me permitiu tratar de um tema que é um tema aberto, como pergunta é um tema aberto. E na nossa conversa de hoje, eu acho que outras perguntas vão aparecer e nem sempre a gente terá respostas satisfatórias, mas eu acho que tudo começa com uma boa pergunta. Ou a resposta será aos poucos construída. Por que que ela é desafiadora, especialmente no momento atual? Estamos em dezembro, 28 de dezembro de 2020. Eu não vou fazer uma conferência, a minha ideia hoje é levar com os colegas uma conversa de colega para colega, com a franqueza que o diálogo entre colegas permite. Tá? Minha preocupação, portanto, não é erudição, nem a tecnicalidade jurídica, tá? Mas minha preocupação é tentar entender diante do que estamos hoje, especialmente se nós pegarmos o que aconteceu no ano de 2020 em relação ao Supremo Tribunal Federal e as decisões que ele proferiu nesse ano que está se encerrando. Por que que essa pergunta, a meu ver, é fundamental? Porque, na minha avaliação, no âmbito tributário, nós vivemos já há algum tempo uma certa obsessão pelo texto, tá? E uma ilusão de que a lei dá a conformação do mundo. E aqui eu tenho que lembrar uma ideia muito singela, que é a lei e o mundo estão em planos distintos. A lei está no plano do dever ser, enquanto o mundo está no plano do ser. E o que acontece no plano do dever ser não interfere diretamente no plano do ser. Tá? A lei visa sensibilizar alguém, para que esta pessoa, pela sua ação, modifique o mundo. Portanto, nós temos que ter uma ponte entre o dever ser e o ser, entre o que está previsto na lei e o que vai acontecer no plano concreto. E esta ponte é que é a grande pergunta. Tá? Esta ponte é alguém. Tá? E quem é este alguém? Aqui eu designei de julgador. Vamos pensar no julgador judicial, tá? Não vamos pensar no julgador administrativo, porque em relação ao administrativo a gente teria que fazer uma outra pesquisa. Tá? Esse julgador, por enquanto, é uma pessoa física. Por que que eu falo por enquanto? É porque até que venha a inteligência artificial com a amplitude que está se esperando que ela venha. Porque depois disso será um algoritmo. E aí nós vamos ter que discutir um outro tipo de questão. Mas esta pessoa, o que que faz com que esta pessoa decida desta ou daquela maneira? Esse é um tema que não é comum
no estudo do direito? No máximo, nós vamos encontrar no Código de Processo Civil algumas regras sobre suspeição, impedimentos, etc. Ou então algum estudo da perspectiva de Law and Economics, em que se fala da bendita decisão racional ótima, apoiada em custos e benefícios, o que, a meu ver, está distanciado da realidade, porque essa visão econômica, que é uma das linhas do Law Economics, ela supõe que esse alguém seja neutro, atemporal, sem história de vida, insensível à realidade, com uma única visão de mundo, e assim por diante. E, portanto, essa decisão ótima que a visão econômica traz é uma visão que, a meu ver, não condiz com a realidade. Tá? Alguém dirá, bom, mas, Marco, isso que você quer estudar não é mais direito. Isso é sociologia, ou isso é psicologia. Se estamos entre gaúchos, me permitem, bah, ora, essa separação não tem mais sentido. Há muito tempo que não tem mais sentido. Essas separações são fruto de uma visão científica do século XVIII, tá? Final do século XVIII, que se originou das ciências exatas, não tendo sentido nas ciências humanas essa separação. O ser humano é um só, com muitas facetas. E, portanto, nós temos que estar aparelhados para examinar, diante de determinada situação concreta, as várias facetas que interferem para que uma decisão seja numa determinada direção. A rigor, as separações não subsistem nem mesmo nas ciências exatas. Hoje, um robô, para fazer cirurgias, não é produto de engenheiros. É de engenheiros e médicos. Porque, se não tiver o médico junto com o engenheiro, aquele robô pode ficar muito bonito, mas não vai funcionar. E se tiver só médicos sem engenheiro, nós não teremos robô. Né? Então, nas exatas nós já temos essa fusão. A robótica, a chamada robótica, é a fusão da engenharia mecânica com a eletrônica. Mesmo na nossa área, nós temos cada vez mais pessoas com dupla formação acadêmica. A compartimentalização do conhecimento, na minha avaliação, só teve algum sentido num mundo estratificado, dividido em áreas rigorosamente estanques e estático, sem grandes mudanças. Então, se eu tivesse dormido no ano 1500 e acordado no ano 1800, não levaria grandes sustos. Mas se eu tivesse dormido no ano 2005, quando o primeiro iPhone é de 2007, e eu acordasse em 2020, eu tomaria um tremendo de um susto. O mundo é completamente diferente. Nesses 15 anos, os 300 anos que eu mencionei mudou muito pouco, mas esses 15 anos, uma mudança enorme. A começar que em 2005 nós não poderíamos estar fazendo o que nós estamos fazendo agora. Conversar à distância, gravar, permitir que outros vejam essa gravação quando bem entenderem e assim por diante. Portanto, compartimentalizar em direito hoje é autolimitar-se, é perder a sintonia com a realidade dos fatos. E dou um exemplo que eu vivi dias atrás, conversando com uma procuradora de Estado, portanto, advogado, procurador de Estado, que me disse com toda a singeleza que o que ela mais estudou nos últimos meses foi imunologia. Porque para definir ações estatais hoje em dia, não é simplesmente ver o texto da lei. É preciso entender como funciona esse desafio que nós estamos enfrentando. E, portanto, ela foi estudar imunologia. E você vai me dizer, então, isso não tem sentido em direito? Hoje em dia tem todo sentido. Né? Que não enxergar que tem sentido estudar imunologia hoje, quando você precisa tomar uma decisão pública que vai afetar a população, meu Deus, eu não posso mais pensar só no texto frio da lei. Muito bem. Portanto, o nosso personagem principal dessa história de hoje não é a lei em si, mas este alguém. Então, vamos conversar um pouco sobre este alguém, sem pretender ter respostas para tudo e sobre tudo. Se nós vamos falar de alguém, de uma pessoa, então a pergunta é, por onde começar? Eu acho que um bom começo é uma pesquisa
que está publicada no site da Associação dos Magistrados Brasileiros. Consultei ontem o site e continuava lá. É uma pesquisa de novembro de 2018, cujo título é Quem somos? Interrogação. A magistratura que queremos. Ora, foi o próprio Poder Judiciário que fez uma pesquisa sobre ele mesmo. Ótimo. Então, se nós queremos conhecer este julgador, vamos ver o que diz esta pesquisa. E para tornar essa conversa útil, vamos testar certas afirmações frequentemente usadas pela doutrina no Brasil, tá? E ver se elas coincidem com o que a pesquisa mostra. A primeira afirmação que a gente frequentemente usa, o magistrado deve ser neutro. Tem que ser neutro. Muito bem, está lá a questão número 67, que era uma questão que pediu-se aos juízes. Eu vou ficar só com juízes e desembargadores federais em atividade, porque a pesquisa é ampla, tinha estadual, tinha militar, etc. Separar. Federal, primeira e segunda instância em atividade, ok? E se pedia, entre 3 questões, que os juízes dissessem qual ele mais se identificava. Tinha uma das frases, que é a frase do meio, que era exatamente o seguinte: a não neutralidade do judiciário ameaça as liberdades e a mudança social não deve ser objeto de apreciação por parte deste poder. Em sintonia com essa frase que a gente costuma ouvir. Só que, em primeira instância, só 9% concordaram. Em segunda instância, 15% concordaram. E a gente começa a perguntar, então, e os outros? O que eles concordaram com o quê? Com a frase, o judiciário não é neutro. O magistrado deve considerar as consequências das suas decisões, com o cuidado de não ultrapassar sua esfera própria de atuação, 73,9% de primeira instância e 84,6% de segunda instância. Uai, mas ele não tem que ser neutro? Aqui, a grande maioria, e mais, os outros 16% de primeira instância iam além disto, porque a maioria ficou, ele não é neutro, considera consequências, mas tem que ter o cuidado de não ultrapassar a sua esfera própria. Mas teve quase 17% que disseram, não, ele deve interpretar a lei no sentido de aproximar dos processos sociais substantivos e influir na mudança social, porque eles foram muito mais longe. Então, para lá, será que o judiciário, o magistrado, deve ser neutro? Olha, neutro ninguém é, porque nós somos seres humanos. Neutro é uma máquina. O que nós podemos esperar de um judiciário é um judiciário imparcial, ou seja, que ele não tome partido de um dos lados da lide, que ele não se torne um defensor de uma das possíveis alternativas, de uma das causas, dos interesses que estão em jogo. Então, magistrado neutro, me desculpem, mas não existe enquanto for um ser humano. Quando nós formos ser objeto de decisões de máquinas, bom, aí será um julgador neutro. Tá? Eu, hoje em dia, só espero que ele seja imparcial. Segunda afirmação a ser testada. O julgador tem que ignorar as consequências. Não pode ser consequencialista. Bom, essa mesma questão me respondeu com todas as letras. Deve ser. Olha o que está escrito. Deve considerar as consequências. 74% e 84%, primeira e segunda instância. Então, aqui eu vou dizer, não é que você vai dizer, mas você concorda? Aí essa é outra conversa. Primeiro eu preciso constatar o que existe, para não... Porque o pior jeito de lidar com um problema é fazer de conta que ele não existe. Então, primeiro eu preciso saber que ele existe, para depois lidar com ele. E eu posso concordar em certa medida e não concordar em outra medida. Tá? Que isso seria uma outra conversa.
qual a dimensão que poderia ter esse consequencialismo. Mas que ele está aí, está. Ele está com todas as letras. Tá? Aí. A questão é a dimensão que ele pode ter e quais seriam os mecanismos de controle, de balizamento, de parametrização desse consequencialismo que essa questão 67 nos mostra com todas as letras. Terceira afirmação que a gente vê em parte da doutrina, não vamos generalizar. O julgador não pode ter papel criativo. A ideia de que o julgador é mera boca da lei, aquela frase francesa antiga, né? O juiz como boca da lei, para exprimir o que está na lei. Tá? Isso também é interessante, porque se a gente pegar a pergunta 61, que trata da fundamentação das decisões judiciais, tinha 4 alternativas. Discorda muito, discorda pouco, concorda muito e concorda pouco. Tá? E qual era a afirmação? No caso limite de temas sensíveis, depois nós vamos voltar a ele, temas sensíveis para a sociedade, sobre os quais não se constitui uma maioria parlamentar, ou seja, nós não temos uma solução no âmbito do legislativo, os magistrados podem interpretar criativamente as leis, desde que levem em conta as consequências de suas decisões de acordo com o ideal do bem comum. Meu Deus, eu vou coçar a cabeça. Aí você fala, bom, será que eles discordaram, né? Discordaram. Não. Se nós pegarmos aqui, primeira instância, os que concordaram pouco ou muito. Somando os que concordaram pouco ou muito, nós temos 51% que concordam. Que tem que ter interpretação criativa, levando em conta consequências e de acordo com o ideal do bem comum. Se alguém conseguir me dar qual é o limite do criativo, bem comum e consequências, eu ficaria contente. Mas 51% concordam com isso. Concordam pouco ou concordam muito. Muito, 21% concordam. Estou arredondando, é 20,8%, eu estou arredondando para 21%. Em segunda instância, 57% concordam com a criatividade da interpretação, exame das consequências e o ideal de bem comum. 57% concordam com isso. Ué! Se nós pegarmos uma pergunta antes, que é a pergunta 60, em que temas sensíveis. Primeira coisa, temas sensíveis para a sociedade sobre os quais não se constitui uma maioria parlamentar. O Poder Judiciário pode exercer um papel criativo na produção de normas a fim de atender aos anseios da coletividade? Opa, é bem a questão do ativismo judicial, né? Sim. Ele pode ter uma posição ativa, vai criar a norma, né? Porque a pergunta anterior era interpretar criativamente. Aqui não, é criar norma. Resposta: 42% da primeira instância, sim, concordam, muito ou pouco. Em segunda instância, 57%. 57% segunda instância concordam. Opa, espera um pouquinho. Então, não podemos ter uma... E mais, especificamente sobre ativismo judicial, tem uma outra questão importante, tá? Que é a questão 59, em que se pergunta: é legítimo o magistrado se basear em princípios constitucionais para compelir os demais poderes a assegurar a efetividade de direitos, em especial quanto à saúde, segurança e educação? Aí, então, é arrasador. 75% em primeira instância e 92% em segunda instância concordam. Opa, como é que a gente vai dizer que o juiz não pode ter ativismo judicial? De novo, quero voltar ao começo. Para nós enfrentarmos um problema, nós primeiro precisamos enxergá-lo. Se nós não enxergarmos, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos estar falando sozinho. Porque se eu tenho um interlocutor que acha que pode se resolver o bem comum
pode interpretar criativamente, pode mandar os outros atenderem às demandas de saúde, segurança e educação. E eu vou chegar para ele e falar em tipicidade tributária? Como que eu vou chegar nesse diálogo? Tá? É isso que eu quero dizer. Eu não vou fazer aqui uma análise do jogador em geral. Eu estou pensando só no jogador tributário, para tentar explicar o que nós estamos vivendo, o que nós vimos este ano. Digo para vocês, eu não tive surpresa este ano. Nenhuma surpresa. Não concordo com algumas das decisões que foram tomadas. Porque aí é mérito. Agora, surpresa? Não tive. Nenhuma surpresa. Porque eu tinha lido essa pesquisa. Depois que eu li essa pesquisa, não tenho mais surpresa. Vai dizer alguém, bom, mas o julgador está aí para aplicar a legislação. Ora, o julgador é aplicar a legislação. Bom, aí vamos para a pergunta 72. A legislação brasileira contém elementos ultrapassados que dificultam a realização da justiça. Essa era a frase. E tinha que se dizer, isso é irrelevante, isso é pouco importante, é muito importante, ou isso é essencial. Bom, 78% de primeira instância e 91% de segunda instância, sim, disseram ou que é muito importante ou que é essencial. Ou seja, esse é o reconhecimento de quem respondeu essa pesquisa, de que a legislação brasileira está ultrapassada. E se a legislação brasileira está ultrapassada, o judiciário está sendo, entre aspas, chamado a trazer para os tempos modernos uma legislação ultrapassada. Por último, nessa primeira rodada, depois tem mais uma ou duas perguntinhas lá para frente, mas que é a seguinte, e por último, frase a ser testada. O judiciário não deve se preocupar com a opinião da imprensa. Porque se outra vai dizer, não tem que se preocupar com a opinião da imprensa. Fizeram uma pergunta também sobre isso. Onde é que está a imprensa? Imprensa, está aqui, pergunta 70. A frase era, a forma negativa com que a imprensa retrata, em geral, a atividade do magistrado, o que ela é? Irrelevante, 3%. Pouco importante, 10%. Muito importante, 39,5%. Essencial, 47%. Ou seja, 87% de primeira instância. Muito importante ou essencial. E 67%, 67% de segunda instância. Opa! Então, peraí. Quais são os olhos desse julgador? Se ele está dizendo que a forma negativa que a imprensa retrata, em geral, a atividade dele, e ele acha que isso é essencial, ou isso é muito importante, isso tem algum peso. Isso tem algum peso. Tá? Ou seja, qual é o eco social, qual é a repercussão social que a decisão que ele vai tomar vai ter. Alguém vai dizer, bom, mas espera aí, e o nosso direito tributário, né? Bom, o que eu estou vendo aqui, essa exposição bem rápida, né? Aliás, deixa eu fazer uma observação, hein? Eu tenho sangue italiano, descendente de italiano, eu, em geral, não cumpro horários, tá? Então, me cerceiem quando vocês acharem Fica à vontade, professor. que eu estou ultrapassando o tempo. Muito bem, então, o que eu tenho aqui como problema? Eu tenho como problema um descompasso entre a posição doutrinária e a realidade do jogador. Qual a consequência disso? É que expectativas geradas pela postura doutrinária correm o risco de não se confirmar. E a chamada insegurança nada mais é do que ter uma expectativa e não vê-la confirmada. É isso que gera insegurança. Tá? E o que eu quero transmitir para vocês? É de que a segurança, tá, jurídica na nossa conversa não é dada pela lei, não é dada pelo ordenamento. A segurança advém da sintonia
da expectativa que eu tiver com a visão que o tomador da decisão tiver. Se a minha expectativa coincidir com a expectativa dele, eu estou absolutamente tranquilo. O problema é quando eu tenho uma expectativa e quem vai decidir tem uma outra visão daquela realidade. Tá? Alguém vai dizer, bom, mas a lei é clara, tem coisas que estão ditas com toda a clareza. Aqui eu me recordo de uma frase que eu lembro ter sido dita pelo professor Luiz Alberto Vará, e eu não consegui encontrar o livrinho que eu tinha dele, numa das minhas mudanças, eu não sei onde foi parar, que é um livrinho de interpretação, mas onde, se não for dele, eu assumo como minha, que é a seguinte, a interpretação a lei é clara quando ela coincide com o que eu penso. Se ela não coincide com o que eu penso, eu interpreto. Tá? Então, a questão é exatamente essa. O que é claro para o julgador? Não é necessariamente aquilo que para nós é claro. E vou mais longe. O direito tributário perdeu o apio. A década de 80, 90, ele tinha um grande apio no âmbito do Poder Judiciário. Hoje não tem. Hoje o Poder Judiciário está muito mais focado em querer decidir questões como vacinação, casamento, concorrência internacional, competição de outros países, terras indígenas, etc., do que discutir fato gerador, alíquota e base de cálculo. Isso é uma realidade. Tá? Não tem mais aquele apio que nós tivemos na década de 80 e 90. Tá? Daí, então, a importância que eu vejo na doutrina no que diz respeito à criação de expectativas que não se confirmam. E aqui vem a questão da inconstitucionalidade. Vamos lembrar um pouquinho. Toda a lei que seguiu o seu processo ritualista, que foi devidamente sancionada e publicada, goza de presunção de constitucionalidade, inclusive a lei tributária. Portanto, se é construída alguma dúvida, é pelo contribuinte quando invoca a inconstitucionalidade. Então, assim, a expectativa que, em primeiro momento, se espera seja confirmada é a expectativa da presunção de constitucionalidade. Então, quando vem 10, 15, 20 anos no final, o Supremo Tribunal Federal, que é quem, em última análise, diz se é constitucional ou não, e diz, esta lei é constitucional, me desculpe, eu não tenho surpresa. Ela tinha uma presunção de constitucionalidade desde o começo. Eu é que levantei, eu é que arguí a inconstitucionalidade. Mas eu marco, quando eu escrevo um texto dizendo, na minha opinião, essa lei é inconstitucional, é minha opinião, não é decisão. Eu não tenho o poder de decidir sobre essa qualificação jurídica da lei. Isso só o judiciário que tem. Então, eu não tenho surpresa. A mim não gera nem um pouco de insegurança ver a constitucionalidade confirmada. Eu posso discordar. Eu posso achar que não foi a melhor decisão. Eu posso achar que isso vai gerar consequências X ou Y. Tudo isso eu posso fazer. Tá? Mas isso me lembra, isso é uma cautela que a gente tem que ter. Lembra uma crítica que meu irmão Vicente Greco Filho, que era da área de processo, foi professor titular da USP, enfim, na área de penal, enfim. Ele uma vez chegou para mim e falou, olha, Marco, posso dizer uma coisa? Eu falei, o quê? Mentira, ele é mais velho que eu. Olha, vocês tributaristas parecem professores de direito inconstitucional. Sim. Porque sai uma lei nova, vocês já estão, antes até, já teve casos de impetrarem mandato de segurança antes da lei estar em vigor. Tá? Antes de estar sendo, se não foi promulgada a emenda constitucional da prorrogação da CPMF, já tinha mandato de segurança impetrado. Tá? Então, calma lá. A presunção é de constitucionalidade. Tá? Ela pode, por mais defeitos que ela tenha, e a gente, como doutrina, tem que apontar, tem que criticar,
tem que ter uma possibilidade de criticar as decisões judiciais, sim. Nós temos que exercer plenamente 2 direitos fundamentais: liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Eu tenho plena liberdade de dizer, na minha opinião, o Supremo errou no SEBRAE, na contribuição ao SEBRAE. Tá? Na minha opinião, errou. Tá? Agora, ao julgar, não me causou nenhuma surpresa. Ao dizer que aquela lei foi recebida, não me causou nenhuma surpresa. Embora eu tenha um artigo publicado dizendo que não havia recepção. Tá? Então, por quê? Porque quem provocou a dúvida foi o contribuinte. Ou a procuradoria, enfim, aquele que tomou a iniciativa de ir ao judiciário e questionar. Tá? Muito bem. Muito bem. Mas essa listagem de perguntas e de testes me daria um manual de instruções para prever decisões judiciais? Não, não tem. Ainda não tem um manual de instruções para prever decisões. Se vocês tiverem interesse, tem um artigo muito interessante publicado nos Estados Unidos de um algoritmo que foi montado para prever decisões da Suprema Corte Americana, tá? Pegando um lapso de 40 anos das decisões da Suprema Corte Americana. É muito interessante, porque eles checaram os resultados do algoritmo com as previsões feitas pelos experts, advogados, promotores, etc. O algoritmo acertou mais do que os experts, mas tudo bem. Tá? Mas não temos isso no Brasil, não dá para falar isso no Brasil. Muito bem, então vamos detalhar um pouquinho mais essa nossa conversa tributária. E eu vou fazer algumas perguntas. Primeira pergunta é, nós vimos naquelas respostas da pesquisa da Associação dos Magistrados que aparece a expressão temas sensíveis: segurança, saúde e educação. Direito tributário é feito de temas sensíveis? Em regra, não. Ao contrário. É muita técnica e, para a generalidade dos profissionais, uma técnica sem sal, insossa, sem sabor. O direito civil tem muito mais, o direito penal tem muito mais, o direito econômico tem muito mais. O tributário é meio insosso. Mas ele pode envolver temas sensíveis, sim. Primeiro, porque eu acho que tem 2 coisas que o julgador não gosta. Tá? Isso é experiência pessoal. Vivência, enfim, pessoal. Ele não gosta de arbitrariedades e não gosta de espertezas. Tá? Ele pode não entender muito a técnica, mas se ele perceber que tem uma esperteza ou perceber que tem uma arbitrariedade sendo cometida, ele vai reagir. Tanto que vocês vejam que o período onde nós tivemos o maior número de súmulas do Supremo defendendo posições favoráveis aos contribuintes foi o período do regime militar, em que ele contrabalançava o autoritarismo político com o liberalismo econômico, ou com o liberalismo do cidadão, do contribuinte. Era uma forma de contrabalancear. Tá? Então, se ele vê arbitrariedade ou esperteza, atenção. Segundo, o tributário pode afetar negativamente um tema sensível. Saúde, educação e segurança. Por quê? Da perspectiva da perda da arrecadação. E aqui a gente vê com toda a nitidez por que é eficaz a estratégia das procuradorias de dizerem o tamanho do rombo, seja ele qual for. Eu também nunca vi nenhum número, nenhum levantamento sobre o rombo. Teve uma época que era sempre 20 bi, 20 bi, 20 bi. Não sei de onde vinham esses 20 bi. Mas vamos entender, não os 20 bi, vamos entender a estratégia que está sendo utilizada para atingir o julgador num tema sensível e dizendo, se você decidir favorável ao contribuinte, você está prejudicando um tema sensível. Você está prejudicando a saúde, está prejudicando a educação, você está prejudicando a segurança pública. Tá? Então vamos entender. Porque depois que a gente entender a estratégia, a gente pode eventualmente montar uma estratégia para neutralizar esta. Mas a estratégia que pode neutralizar esta não é legalidade e tipicidade, não. A estratégia que pode
neutralizar esta, é uma que enfrente o tema da saúde, que enfrente o tema da educação e o tema da segurança. Tá? Digo por um caso pessoal, que eu advoguei, né, no escritório onde eu estava, nós advogamos um caso que envolvia BTNs cambiais, que a juíza deu a liminar, o presidente do tribunal suspendeu, e que eu saiba, foi um dos poucos casos em que o agravo contra a decisão do presidente do tribunal foi provido pelo plenário. Mas foi provido porque nós subsidiamos o julgador com toda a demonstração que aquilo que economicamente estava sendo dito pelo fisco não tinha lastro, não tinha fundamento. Que haveria outras alternativas muito mais fáceis e muito mais eficientes de chegar ao resultado que ele pretendia. Então, não foi meramente a técnica do agravo, foi a técnica do agravo recheada de uma demonstração concreta de economia, de saúde, de educação, do que for, do tema que for pertinente. Portanto, o que eu vejo é a necessidade de mudar uma abordagem, de colocar recheio nessas discussões, demonstrar que o caso, se envolver um tema sensível, não envolve da maneira pela qual foi posto, e eventualmente demonstrar o quê? Uma arbitrariedade. Tá? Portanto, em termos de postura do advogado tributarista, eu acho que não é apenas mostrar defeitos na cobrança feita pelo fisco. O auto de infração é nulo. A base de cálculo está errada. Não é só mostrar defeitos. É também mostrar qualidades do meu pleito. Por que o meu pleito tem que ser acolhido? Tá? Porque se eu não tiver essa ponderação dos dois pleitos, tá? Dos valores inerentes aos dois pleitos, eu só tenho valores inerentes ao pleito que o fisco apresenta. E eu, como contribuinte, tenho só tecnicalidade, a probabilidade do julgador propender pelos valores embutidos é maior do que propender pelas tecnicalidades, hoje, 2020. Mas ainda há outros aspectos importantes nessa nossa conversa. Tá? O que também começa com uma pergunta. A decisão deve resguardar o passado ou deve se adequar ao futuro? Qual a relação entre passado e futuro em termos de decisão julgador do judiciário? Aqui é muito interessante a questão número 63, tá? Que é a seguinte. Cite três obras jurídicas que considera referência para a fundamentação de suas decisões. Isso é crítico. Opa, isso é pergunta importante, né? Ou seja, o que é referência para suas decisões, fundamentação das decisões. É curioso porque estavam lá doutrina, literatura acadêmica, referências filosóficas, jurisprudência. E o que me chama a atenção aqui é o percentual que a jurisprudência foi referida como uma dos fundamentos das decisões da Justiça, estamos falando federal. Em primeira instância, 0,8% responderam que usavam a jurisprudência como fundamentação. Em segunda instância, 0,0% referiram à jurisprudência. Opa, a jurisprudência é o que é? A jurisprudência é a consolidação do passado. Ok? A jurisprudência é o conjunto de manifestações do judiciário sobre eventos passados em que consolida formas de resolver problemas passados. E eles estão usando isso como fundamento? Não. O que aparece com 86% em primeira instância, 77% em segunda instância? Doutrina. Doutrina é referida como 86% ou 77%
como instrumento para a fundamentação das decisões. E hoje, se nós pegarmos, por exemplo, a doutrina constitucionalista moderna, ela é muito mais construtiva, vamos dizer, do que garantista. Não se fala mais em garantir o direito individual de ir e vir. Direito de primeira geração, direito à vida, etc. Fala-se direito de terceira geração, direito de quarta geração. Ora, esse é que está sendo usado como fundamento para as decisões. Tá? Além do que, vamos lembrar as perguntas anteriores, que grande parte dos julgadores querem suprir a lei, ou porque ela é obsoleta, ou porque ela não resolve os problemas sociais, e quer avaliar as consequências. Portanto, se o passado não é o único elemento relevante, então uma visão jurídica de cunho estrutural, ligada apenas à hipótese de incidência, é insuficiente. Porque, esse é o ponto, a ideia da hipótese de incidência, ela é nitidamente um elemento que congela um determinado fato passado. Mas se o julgador não está preocupado com o fato passado, ele está preocupado com o futuro, essa abordagem do fato gerador é essencial, mas insuficiente. Nós temos que acrescer a essa abordagem uma outra visão. Temos que incorporar uma visão, a palavra é sempre difícil, mas eu costumo de chamar de uma visão funcional, em que dá relevância aos desdobramentos, aos resultados, às finalidades, às projeções ligadas ao perfil que o mundo vai ter amanhã. Tá? E aí eu dou um exemplo simples, que está na lei. A Lei Complementar 87, que é de 1996, que regula o ICMS, tem uma parte ligada ao serviço de comunicação. E lá pelas tantas, ela tem dois dispositivos, a referência à ficha telefônica. Em 1996, existiam fichas telefônicas, como existia orelhão, como existia uma série de outras coisas. Né? E aí eu pergunto, em 2020, então não tem mais ICMS, não é devido o ICMS sobre serviço de comunicação porque não existe mais ficha telefônica? Ou eu tenho que entender isto, que não é mais ficha telefônica, mas é senha de acesso, ou é Personal Information Number, ou é alguma outra coisa que não a ficha telefônica. O que eu quero tentar dizer é, nós não podemos ter uma doutrina do direito tributário que me diga que se não tem ficha telefônica, não é devido ICMS comunicação. Ok? No caso concreto, até a lei foi muito sábia, porque depois da ficha telefônica, ela fala ou semelhantes, ou congêneres. Então, escapou pelo congêneres, tudo bem, mas o que eu quero aqui é fazer uma crítica à postura. Eu não tenho que ler a lei só enxergando ficha telefônica. Então, não existe mais ficha telefônica, não tem ICMS. Eu tenho que enxergar o desenho da lei como um perfil. É ficha telefônica porque a ficha telefônica exerce uma função. E, portanto, se eu tiver algo que exerça a mesma função, eu tenho a mesma tributação. Tá? Aí tem toda uma discussão, mas eu estou abrindo o tipo tem que ser fechado. Tem toda uma discussão. Não vamos falar sobre legalidade, porque legalidade foi a última decisão do Supremo, tá? que eu não vou entrar, pelo menos não agora. Tá? Bom, muito bem. Mas vamos adiante. Digo, me limitem, tá? Então, mas essa visão funcional implicaria em perda de racionalidade? Eu perguntaria, qual racionalidade? Não existe uma única racionalidade. Nem em direito tributário existe uma única racionalidade. Existem várias racionalidades, porque existe uma racionalidade a partir do critério que você adota. Eu tenho uma racionalidade de inclusão, ou chamada racionalidade de subsunção, nos impostos, quando eu tenho a descrição da materialidade.
precisa ser aquilo. Mas eu tenho na própria Constituição uma racionalidade de necessidade. Quando ele trata do empréstimo compulsório, e diz, não, no caso de despesa imprevista por calamidade pública ou por guerra externa, blá, 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 blá. Isso não é uma outra racionalidade. Não é a racionalidade de subsunção, é uma racionalidade de necessidade. A partir da necessidade gerada pela guerra externa, gerada pela despesa, pela calamidade imprevisível, tá? Então, isso vai me deflagrar um conjunto de regras e um conjunto de interpretações. Eu tenho uma outra racionalidade, que é a racionalidade de finalidades, que é das contribuições. Contribuição para. Se é contribuição para, não é contribuição por quê. Então, não é subsunção, é finalidade. E aí vai se discutir se a finalidade é ampla, restrita, se pode ter duas, mas a racionalidade existe, porque eu estou conseguindo pensar sobre aquele determinado objeto. Só que pensar sobre aquele objeto a partir de um outro critério. Não mais o critério da subsunção, mas o critério da finalidade. E eu posso ter um quarto tipo, esse não está escrito na Constituição, mas um quarto tipo de racionalidade, que eu denomino de racionalidade de adequação. No seguinte sentido, isso advém dos estudos do Darwin. Quem é que sobrevive? Não é o mais veloz, não é o maior, não é o mais forte. Quem sobrevive é aquele que for mais adequado ao seu ambiente, ao seu contexto. É esse que vai sobreviver. Tá? Então, eu posso enxergar as questões, enxergar os desafios a partir dessa busca de adequação ao futuro. Isso é difícil, porque a gente não sabe exatamente qual é o futuro. A gente sabe mais ou menos, mas não sabe exatamente. Mas o que me leva a tentar desenhar uma racionalidade que não é meramente interna, mas é uma racionalidade externa. Eu tenho que enxergar fora do direito. Daí vem as preocupações com ativismo e consequencialismo. Eu tenho que enxergar o que aquilo vai causar de impacto e ver se em que medida essa decisão que eu vou tomar hoje é uma decisão que será adequada. Por quê? Porque se ela não for adequada, existe um alto risco dela não ser cumprida, dela não atingir o seu resultado, ou dela ser neutralizada, e inventarem mecanismos para burlá-la, para contorná-la, e assim por diante. Tá? Então, eu acho que perde a racionalidade? Não perde. Mas tem uma outra racionalidade. E nós temos que estar preparados para lidar com outras racionalidades. Tá? Tem um outro ponto. A gente não, espera um pouquinho. Mas a lei está aí, o fato gerador está aí. Tá? Dado o fato gerador, ele é a causa determinante da obrigação e, portanto... E aí vem uma coisa que me incomoda muito, que são os advérbios. A lei incide inexoravelmente. Incide automaticamente. Não existe nenhuma lei inexorável, nem automática. A lei inexorável é que todos nós um dia teremos um outro caminho. Tá? Mas vamos nos colocar na véspera da decisão. Não no dia seguinte. No dia seguinte, todo mundo já sabe que foi decidido. Mas na véspera da decisão. Dá para saber o que vai decidir? Não dá. Aquela questão, eu posso fazer uma afirmação categórica, é constitucional ou é inconstitucional? Não posso fazer. Porque aquela questão é e não é ao mesmo tempo. Pô, mas isso é incoerente. Isso é incoerente, isso é contraditório. Estou negando Aristóteles, porque é o princípio do terceiro excluído, né? Não, estou dizendo exatamente que o terceiro não é excluído. Ao contrário, o que nós mais temos vistos são terceiros que tinham sido abstratamente excluídos e que, de repente, aparecem como personagem principal das nossas conversas. Tá? Então, nós temos que ter essa visão de que as coisas não são absolutas. A incidência não é inexorável. Tá? A causalidade não é
como se fosse um raio que fulmina o fato gerador. Não, não. Tá? Se houvesse certeza, o ponto de partida, vamos começar, o ponto de partida não é a certeza. Porque se o ponto de partida fosse a certeza, não precisaria haver decisão. Não haveria lide. Portanto, na véspera do julgamento, qualquer uma das duas alternativas pode ser prestigiada. E se a gente tiver tempo, é que eu estou preocupado porque eu estou vendo aqui o relógio. Fica à vontade, professor. Eu tenho um caso concreto onde eu vivi isso. Tá? Num caso em que, é o caso da DIN 2925, em que eu dei um parecer afirmando a inconstitucionalidade da Lei Orçamentária Federal de 2003. E que, tempos depois que estava julgado o caso, um colega, que à época era assessor de um ministro do Supremo, chegou para mim e falou: professor, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu falei: diga. Ele falou: eu era assessor do ministro, eu li o seu parecer na véspera do julgamento. E falei: bonita tese, pena que vai perder. O julgamento foi 9-1 pelo conhecimento e 7-4 pela inconstitucionalidade da lei. E uma pessoa que estava eminentemente dentro daquele ambiente, na véspera dizia: vai perder. É bonito, mas vai perder. Então, na véspera, e o problema é esse, nós temos que ter um modo de pensar que nos ajude à véspera. Tá? Não chegar pensando que eu tenho certeza absoluta que eu vou ganhar. Não, não tenho. Ninguém tem. Nem o físico tem. Tá? Então, a importância de que nós temos uma dúvida. Não existe inexorabilidade. Nem nas ciências físicas existe inexorabilidade. Tá? Então, não vamos querer nas ciências humanas ter inexorabilidade. Depois a gente pode ampliar. O que a gente tem que entender é que a gente, se fosse visualizar, pensem num triângulo. Tá? Uma ponta é o político, outra ponta é o econômico, outra ponta é o social. E dentro do triângulo está o direito. Todo problema social pressiona o político. Tá? E como é que é essa passagem? É através do direito. O problema político pode se transformar num problema econômico. Estagnação, etc. Isso precisa de recuperação da economia, etc. Isso vai passar como? Vai passar pelo direito. Então, o problema econômico vai pressionar o social. E vice-versa, né? Ou seja, ele pode rodar numa direção ou rodar na outra direção. Portanto, nós estamos permanentemente tendo que dialogar com o político, com o social e com o econômico. Não é só o jurídico. Por isso, não temos que ter a obsessão do texto. Nós temos que ter, sim, se é para ter obsessão, eu não gostaria de ter obsessões, mas é para ter da realidade. A realidade, vamos lembrar Miguel Reale. Fato, valor enorme. Primeiro fato. Primeiro fato. Por isso que eu quis começar a nossa conversa com o fato. Está aí a pesquisa. Isso é um fato. Eu posso não gostar de certas respostas, posso assustar com outras, posso ter 1000 reações, mas esse é um fato. A partir desse fato, então eu vou ver quais são os valores envolvidos para tentar chegar numa norma, no que seria uma decisão, ou que seria uma lei, ou que seja assim por diante. Tá? Bom, o que eu tenho que enxergar, portanto? É uma adaptação dinâmica no tempo. Foi decidido em 2020, certamente não seria decidido em 1990. Posso garantir para vocês. Tá? E o que foi decidido em 1990, provavelmente não seria decidido em 2020. Então, nós temos que raciocinar de uma perspectiva de uma adaptação dinâmica no tempo, e não apenas de uma coerência estática. Coerência, vamos lembrar
outros detalhes, né? Por quê? Porque essa adaptação dinâmica é feita pelas decisões. E decidir é escolher. E quando eu escolho uma alternativa, isso faz surgir em concreto algo que só existia potencialmente. Então, a decisão tem um poder criativo. A resposta que o julgador dá é criada e não apenas descoberta no passado. Ela é criada no momento em que ela é pronunciada. Tá? Portanto, trata-se de produzir. E, portanto, eu tenho que ajudar quem vai produzir a decisão para que o produto final seja o melhor possível. E não tentar impor a quem vai tomar a decisão uma determinada alternativa. Porque você diz, não, as alternativas são postas para o tomador, dentro do limite da lide. Essa é a visão processual clássica. Hoje em dia, não. As alternativas são postas pelo tomador da decisão, não para o tomador da decisão. Tá? Claro que existe uma bitola, mas é uma bitola flexível, vide as respostas. Bem comum, coletividade, tá? Sensível. Tá? Tem uma bitola frouxa aqui. E, portanto, as alternativas são postas pelo tomador. Se vocês tiverem interesse, a gente pode depois ampliar isso. Tudo isso que eu estou falando pode se desdobrar, tá? E eu tenho coisas para falar sobre cada uma dessas coisas. Portanto, aí vem a questão. Quais são os limites dessas alternativas? Até onde ele pode tirar da algibeira uma alternativa que ninguém tinha pensado? Ah, mas se não tiver a contribuição, o serviço é importante e ele vai perecer. Pô, mas ninguém tinha pensado nisso. Pode. Poder no plano dos fatos? Pode. Tanto que fez. A questão é se isso é adequado ou inadequado. Mas isso nós temos que aceitar dialogar sobre adequação ou inadequação. Um outro ponto. O que nós, como sociedade, esperamos do julgador? Porque nós podemos esperar duas coisas. Tem gente que espera do julgador que ele julgue. Mas tem gente que espera do julgador que ele faça justiça, que é algo completamente diferente. Julgar é decidir em cima de balizas postas. Fazer justiça é decidir encontrando ou construindo a alternativa que melhor atenda a uma visão de bem comum. E o que eu estou sentindo é exatamente isso. Hoje em dia, o julgador, vide as respostas 61, 60, 72, tá? Ele quer mais fazer justiça, que é um desafio, porque existem 1000 visões de justiça. Ah, mas quem tem que arbitrar a justiça é o legislador. Ok, mas veja as respostas. Mas o legislador está ultrapassado. O legislador não consegue uma maioria. E se ele não consegue, eu vou interpretar criativamente, de acordo com o bem comum. Essas palavras não são da minha boca, eu estou reproduzindo o que está nas respostas daquela pesquisa. Né? E aí você vai dizer, bom, mas então, por que ele escolhe uma determinada alternativa? Eu escolho uma determinada alternativa por dois motivos. Ou porque eu fui persuadido de que aquela é a melhor, ou porque eu me convenci de que aquela é a melhor. Ou seja, eu posso obter posso adotar uma alternativa ou por persuasão, que é um processo que vem de fora, alguém me persuade, ou por convicção, que é um processo que vem de dentro. E eu construo as razões pelas quais eu vou agir daquela maneira. Tá? Em ambos os casos, a gente poderia dar exemplos de uma e de outra, mas em ambos os casos, as pessoas possuem
mapas mentais da realidade. O que é um mapa mental? O mapa mental é um desenho que a gente tem na memória, dentro do cérebro, sobre um determinado objeto. E tem uma experiência interessante, num livro que tem publicado em português. Tem uma experiência que foi a seguinte: numa universidade americana, eles chamaram os alunos e pediram para eles o seguinte: ó, tem aqui um papel em branco, um lápis, desenhe o campus da universidade. Campus da universidade é um objeto físico. Pediram para uma série de alunos. Cada um apresentou um desenho diferente. Um apresentava um desenho que tinha um prédio enorme ao lado de umas arvorezinhas. Aí esse era o campus. Perguntaram para ele: por que você fez isso? Ah, eu estudo no prédio da bioquímica e para mim é isto. Um outro fez um mega estacionamento com uns prédiozinhos no fundo. Por que você desenhou desse jeito? Ah, porque eu venho de carro. Para mim, o importante é ver onde eu vou estacionar o carro. E aí foram. O livro relata uma série de exemplos. Pergunta é: o campus é um só? Como é que você pode ter desenhos diferentes? O que mudou? A cabeça. O mapa representativo do campus que cada um tem dentro da cabeça era diferente. E, portanto, eles desenharam objetos diferentes. Eles tinham mapas mentais diferentes. Ora, qual é o mapa mental do juiz? Será que o mapa mental dele é igual ao meu mapa mental? Quando eu falar em estacionamento, ele vai lembrar estacionamento ou ele vai lembrar árvore? Que pode ser estacionamento de passarinho, tá? Vamos brincar um pouco, vamos relaxar um pouco essa nossa conversa. Certo? Por analogia, é estacionamento. Ou seja, calma. É por aí que a gente tem que ter muita consciência. Não estamos num processo que vem da lei, que é clara, que os advogados promotores, advogados promotores, procuradores, dizem qual é a lei, qual é o sentido daquela lei, e que assim será inexoravelmente. Nós não estamos nesse processo. Nós estamos numa realidade de construção de soluções, que às vezes podem ser surpreendentes, imprevisíveis, tá? Incontroláveis no sentido técnico de parametrização. Tá? Tudo bem, mas vamos adiante. Bom, eu tenho aqui uma série de anotações, mas eu estou preocupado para ir para o finalmente. Tá? Atacar alguns pontos finais. Tem muita coisa para falar. E dizer algumas verdades. Para mim são verdades, tá? Para outra pessoa podem não ser. Segurança no direito e certeza no direito são objetivos a serem atingidos e não pressupostos da existência ou do funcionamento do sistema jurídico. Segurança, certeza e coerência não são indispensáveis para o funcionamento do sistema jurídico. Ele pode ser incoerente, contraditório. Poder pode. Não é bom que seja, mas poder pode. Então eu tenho que pensar, isso que eu estou dizendo não é palavra minha, é Norberto Bobbio, no livro dele de Teoria Geral do Ordenamento, publicado em 1960. Tá? Eu tenho que batalhar para que eu tenha mais certeza, mais coerência, mais segurança. Mas como objetivo, não como pressuposto. Tá? Além do que, há outros pontos, me dá aqui uma vontade de ficar falando, sei lá, mas eu já falei 1h e tanto e... Fica à vontade. Então vamos para o fim. Tá? Finalmente, como eu vou resumir tudo isso? Eu vou tentar resumir isso
lembrando que no universo, o universo, não é direito tributário, não é no Brasil, não é no universo, só existem duas constantes. A primeira constante é a energia, que tem como corolário a mudança. E a segunda constante é a harmonia, que tem como corolário o equilíbrio. Em qualquer lugar do universo, em qualquer situação, sempre haverá energia gerando mudança e sempre haverá harmonia com busca de equilíbrio. Portanto, nós vivemos em permanente mudança e permanente construção do equilíbrio. O que eu tentaria exprimir essa ideia? É como andar de bicicleta. Nós precisamos pedalar para mudar, mas precisamos pedalar para não cair. Então, esse é que é o grande desafio. Tá? O grande desafio é nós construirmos uma teoria, uma visão do direito tributário que busque o equilíbrio, porque a mudança nós estamos vendo. A mudança já está acontecendo. E não é negar, nós não temos que ter uma visão negacionista. Ah, isso está errado, isso não existe. Desculpe, isso existe e é certo a partir de uma certa perspectiva. Pode não ser o melhor, então vamos buscar o equilíbrio, vamos tentar redimensionar isto dentro de uma visão de tempo, pedalando para caminhar. Obrigado, meu amigo. Muito bem. Obrigado, doutora. Excelente, muito obrigado, professor Marco Aurélio Greco. Escutamos aqui atentamente, avidamente, e vamos ter ainda bastante tempo para digerir mentalmente essas suas luzes. Deixa eu aproveitar, o senhor, na parte final, um pouco antes, na sua fala, o senhor falou, o senhor mencionou que o que as pessoas esperam do julgador. Uma hipótese seria que ele julgue, e outra seria justiça. E o professor Marco Aurélio Greco, o que ele espera do julgador? Que faça justiça? O que eu espero? Ou que julgue? Ele faça as duas coisas de uma forma equilibrada. Certo. Porque se ele só julgar, ele fica parado, ele não muda. Perfeito. E se ele só fizer justiça, ele desanda e cai. Tá certo. Professor Marco Aurélio, as questões que envolvem direito tributário, de uma certa maneira, realmente parecem um pouco distantes da realidade, mas seguramente temos questões que são, digamos, afetam diretamente a realidade dos contribuintes. Eu aqui destacaria imposto sobre a renda da pessoa física, e uma questão que envolve um interesse concreto, questão social, mas que, sem dúvida, sopesando com o aspecto, o valor, o aspecto axiológico, digamos, da ausência de finanças que uma determinada decisão judicial pode implicar, uma consequência, né? Mas que então é considerado isso. Mas eu me refiro aqui especificamente à correção da tabela do imposto sobre a renda das pessoas físicas, né? Que periodicamente se escuta, alguém escreve alguma coisa, enfim, e, portanto, eu diria que afeta, por exemplo, o mínimo essencial, o mínimo existencial, né? O mínimo vital. Aqui eu estou usando como sinônimos, que sabemos que na doutrina há distinção, mas sem dúvida que atende diretamente aos interesses dos indivíduos, da coletividade, mas é como o senhor falou, aqui entram também questões, razões de Estado, né? E o problema, digamos, financeiro. E eu achei também oportuna a sua observação, muito atual, a questão da certeza, e que realmente nós temos que lidar com a probabilidade, né? Eu lembro do julgamento que houve pelo Supremo Tribunal Federal, pelo plenário, em que estava em questão a contribuição à Seguridade Social da Lei 7787, de 88, em que, na verdade, foi por um voto que os contribuintes ganharam. A chamada, na época, contribuição sobre prolabore
e autônomos, né? Então, como o senhor colocou, na véspera, como seria a decisão, né? Um julgamento desses por um voto, a história poderia ter sido completamente outra se houvesse uma mudança de entendimento naquele átimo de segundo do voto de Minerva. Então, realmente, eu acho que a questão de probabilidade aqui é que se impõe, e uma das dificuldades que os especialistas, e eu não sou especialista, naturalmente, mas que os especialistas em lógica e também em pensamento crítico e inteligência artificial, nós até já entrevistamos um professor Desidério Murcho, filósofo, professor da Federal de Ouro Preto, mas é a questão do tipo de lógica que nós vamos usar para esses algoritmos, ou algoritmo, né? Porque, como o senhor mencionou, um princípio vetusto, como o da não contradição, na lógica aristotélica, na lógica clássica e suas extensões, ela não tem espaço, vai entrar em colapso o sistema. Mas nós temos um brasileiro, especificamente sobre lógica paraconsistente, que é vamos dizer, um sistema lógico que admite a contradição, né? Mas o problema é que nós não temos, me parece que instrumental teórico, talvez, ou pelo menos tecnológico, para se resolver essas questões, o que já é alguma coisa, o que está disponibilizado aí pelos sistemas de lógica clássica e talvez alguma extensão, e se possa pensar em inteligência artificial nesses termos que o senhor mencionou, né, da experiência americana, e casos que se tem ouvido aí pelo Brasil em termos de decisão, em termos de execuções fiscais. Parece que São Paulo tem alguma experiência nesse sentido, ou tem desenvolvido, mas realmente eu acredito que, se pensarmos em termos de certeza, fica difícil prosperar qualquer tipo de desenvolvimento de raciocínio, porque essa sua colocação, e dentre outras tantas que o senhor fez ao longo da exposição, como, por exemplo, não temos uma racionalidade só, né? Racionalidade é plural, né? Professor, eu, francamente, eu queria lhe dizer assim que essa questão das estatísticas apresentadas por esse estudo, né, eu não tenho conhecimento de quantos destinatários responderam, mas me chamou a atenção, particularmente, são observações que não são necessariamente relevantes, mas que me chamaram a atenção porque não digo que seja um ponto fora da curva, mas são exceções aqui nos levantamentos. Aquele caso, por exemplo, da questão número 70, sobre as dificuldades atuais do Poder Judiciário, né? Assinale a importância de cada uma das indicações, questão da forma negativa que a imprensa retrata. Me chamou a atenção que os juízes de segundo grau, os juízes federais, o percentual foi de 16,7%, enquanto que juiz estadual 47% e Justiça do Trabalho 48,3%. Ali acabou até afetando a média do percentual, mas não nada representativo em termos de decisão, porque diz respeito a como a imprensa vê o fato. Mas um outro índice que me chamou a atenção foi da questão número 60, quanto à fundamentação das decisões judiciais. Assinale seu grau de concordância, temas sensíveis para a sociedade. E aí, então, eu lembrei da tabela do imposto sobre a renda da pessoa física, mas sempre lembrando que, se admitisse a correção, o problema seria de origem, de natureza de finanças públicas. E a questão que o senhor falou do ativismo judicial, eu realmente não sei a sua experiência dos demais, mas eu não vejo ativismo judicial no âmbito tributário, né? E provavelmente pela questão que o senhor bem colocou, do impacto
financeiro ou impacto nas finanças, né? Basta ver esse exemplo aí da tabela do imposto sobre a renda, aquele caso que teve, inclusive, em São Paulo, pelo menos uma vez eu lembro, em que houve uma concessão de medida liminar para que acho que era o Sindicato dos Bancários ou a Associação dos Advogados de São Paulo, não tenho certeza agora qual, e obteve medida liminar, à véspera de vencer a entrega da declaração de rendimentos, para que fosse considerado como despesa dedutível o óculos adquirido, né, e que depois foi cassada a medida liminar, né. Então, um ativismo praticamente natimorto, porque não prosperou. E, de fato, sabemos que não teria êxito no Supremo. Mas nessa questão número 60, os juízes de segundo grau, ali eles puxaram um pouco para baixo, né, me parece, a estatística, porque, na média, ali, juiz estadual, 23,3%, em termos de temas sensíveis, né? Trabalhista, 19,4%, mas na Justiça Federal, 7,1%. Eu aqui quero dizer o seguinte, me parece que aqui concorre a questão, digamos que a vocação da Justiça Estadual, muitas vezes, ou no mais das vezes, atende às necessidades de medicamentos, clamor social, enfim, questões que a Justiça Federal também recebe inúmeras demandas a respeito de medicamentos, mas eu tenho a impressão que é uma questão de vocação, de competência, né? Talvez por isso aqui tem afete de maneira diferente, né? Então, professor, eu quero lhe dizer assim, ó, eu gostei muito da sua exposição, o fundamento estatístico, fundamento científico, e de fato, nós vamos precisar examinar aqui esses números, porque, como o senhor falou, né, a questão de decisão hoje não necessariamente vai ser a de ontem e nem a de amanhã. Eu lembro aqui aquela decisão do ministro Aleomar Baleiro, em 1970, muito conhecida, de que considerou, no caso de exportação de peixe ornamental, peixe de aquário, como um produto industrializado para fins de IPI. E eu acredito que hoje também entraria nessa sua observação, né? Dificilmente se enquadraria. Mas, quem sabe, né? Só, digamos, quem tem a possibilidade de elaborar um cálculo de probabilidade, digamos, porque realmente só pelo fato da experiência, nós, conforme a sua apresentação, fica em aberto o futuro, como o próprio da probabilidade, né? Em que o futuro está sempre em aberto e contra o pano de fundo do nosso passado. Professor Marco Aurélio Greco, eu acho que a Melanie quer fazer uma interromper, professor Igor, mas muito se fala em consequencialismo jurídico, em ativismo judicial, e dificilmente se traz assim, dados empíricos, né, para se falar sobre o assunto. Eu achei muito interessante mesmo. Ótimo, né? Deu um embasamento que, mas inclusive... eu acho que a gente pode tirar de lição é que nós temos que enriquecer o nosso modo de pensar. Sim, sim. Nós estamos repetindo um modo de pensar que foi um modo de pensar desenvolvido na década de 70, que era a visão estrutural do direito tributário. Sim. Ótimo, melhorou muito o debate tributário, a legislação ficou muito melhor desenhada, mas ele teve um momento histórico, ele tinha uma justificativa histórica. Tá? Sim. E não construímos um outro modo de pensar o direito tributário e de lidar com o diálogo com o julgador que não fosse o diálogo da legalidade, tipicidade e hierarquia. Essa é a visão estrutural, indispensável, mas insuficiente. Tá? Porque se nós temos que fazer um diálogo com o jogador, a primeira coisa nós temos que entender como ele pensa. Sim. Qual é o mapa mental dele? Porque não adianta ter o meu mapa mental e dizer o meu está certo. Quem vai julgar ele? Não sou eu. Claro. Então, isso hoje, por isso que eu pus uma pergunta, mas como uma provocação
para dizer, nós, como produtores de doutrina, temos que parar e pensar se nós estamos sendo ouvidos ou não. E por que não estamos sendo ouvidos? Talvez Sim. porque nós não estejamos na mesma sintonia, na mesma frequência do pensamento do meu interlocutor. Se ele está em FM e eu estou em AM, não dá diálogo. É verdade. Certo? Tá certo. Professor, quanto ao tempo, o senhor não se preocupa, porque a vantagem da internet, no caso vai depois subir para o YouTube, é que o interessado ele pode fazer a pausa, fazer o lanche, dar uma descansada, retoma, e o importante é essa possibilidade ininterrupta de lhe escutar, porque muitas vezes os congressos são maravilhosos e produtivos, mas o tempo é muito curto. E aqui, pelo menos, nós temos uma certa elasticidade. Professor Marco Aurélio Greco, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de nos atender, pela sua exposição, pela sua contribuição. Um feliz ano novo ao senhor, a todos os seus, e tudo de bom a todos. Para vocês também, muito obrigado, professor, muito obrigado, doutor. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor. Obrigado a todos.